Sobre os aplicativos freemium, e aí vem algumas informações um pouco diferentes, 2% de aplicativos na App Store usam em média in-app purchase. Ou seja, apesar de ser uma ferramenta extremamente desejada, divulgada e que as pessoas sabem que tem uma rentabilidade extremamente alta, hoje só 2% de todos os desenvolvedores da Apple Store usam esse recurso. Seja porque eles planejaram isso para fazer na frente, seja porque eles acharam que era primeiro importante ter uma versão disponível e depois eles iriam fazer isso como recurso, mas acabam não fazendo. Esse é um cenário que é assustador, principalmente porque 26% da receita do stop grossing vem da venda de in-app purchasing. Ou seja, a gente está falando de um cenário que são pouquíssimas pessoas e que gera um valor extremamente alto. Os outros 74% são da venda dos próprios aplicativos em si, né, os aplicativos pagos. Um case bem bacana de in-app purchase, que eu acho que é legal para o mundo em que a gente vive, né, e realmente analisando qual é a diferença entre uma coisa gratuita e uma coisa paga. Né? O jogo da Capcom, eles colocaram dentro do iPhone uma série de joguinhos legados, né, joguinhos antigos, Street Fighter, etc. Ele te dá 3 fichas ao dia, mas se você quiser a 4ª, você tem que pagar $1. Isso foi um sucesso, porque as pessoas não queriam largar o seu jogo no meio, elas queriam novamente zerar o jogo, chegar no Mr. Bison, não sei se era esse o guerreiro do Street Fighter, mas elas queriam chegar até o final. Então eles compravam logo $10 de ficha, mantinham isso dentro do seu aplicativo. Um outro case, obviamente, é a brincadeira da vida real. Né? Então, da mesma maneira que o efeito Facebook fez com as Farmvilles e Coffee Money e bandidos, sei lá o quê, isso acontece no iPhone. Com o próprio Farmville, com o TapZoo, Baker Stories, Smurfs, etc. E 90% do faturamento do Farmville vem de in-app purchase. Ou seja, realmente, para quem usa isso, ou seja, se estamos falando de 2%, são pessoas que realmente estão ganhando muita grana com isso. E o que eles compram, né, na verdade? Deixa eu beber uma água aqui. E o que eles compram, na verdade? Né? Eles compram animais, ingredientes, fórmulas mágicas, cenourinhas, para tornar o jogo mais divertido. Eu nunca tive essa experiência, assim, e eu acho que geralmente realmente uma fortuna que está sendo implementada em in-app purchase, principalmente dentro de aplicações móveis. Então, eu acho que a próxima vez que o seu filho for pedir um cartão de crédito para comprar uma maçã, você pensa 2 vezes se ele está indo comprar realmente de verdade ou se ele está indo comprar uma maçã azul ou uma vaca colorida. Eu já vi isso, vaca dourada. E a gente chega num quarto pilar dessa estratégia, obviamente tem 300 outras, que seriam os aplicativos patrocinados, e que o Pitaco foi criado como sendo um deles. Né? O objetivo inicial do Pitaco era ser um aplicativo gratuito que dava prêmios. E ele conseguiu uma base grande de usuários, e com essa base fica muito mais fácil você fazer a sua monetização do aplicativo. Então, no primeiro momento, a gente teve a Liga Retrô como patrocinador, no segundo momento, a gente teve a loja Romário 11, e agora a gente está tendo a Wizard, que vai patrocinar esse ano de 2011 do Pitaco. Então, essa é uma forma que nós consideramos interessante de criação de aplicativo, porque você consegue criar um aplicativo para os usuários, focado nele. Independente se você vai ter um ROI em 5, 6 meses, você está fazendo com o objetivo de que você está entregando a melhor aplicação. E depois disso, o retorno disso, pode ser realmente que o gratuito vai se transformar num patrocínio. Isso funciona muito no Brasil, porque as empresas elas gostam de estar atreladas realmente a produtos que fazem uma grande massa de usuários. E aí esse cara aqui, ele deu uma ideia, né? Deu uma ideia para a gente. Você me fala se eu tiver ruim de tempo. Ele deu uma ideia para a gente que foi o seguinte: quando ele pegou o iPad, ele falou, cara, eu não vou aceitar Flash nisso aqui, entendeu? Eu acho que vocês têm que desenvolver mais HTML5 e web. E a ideia dele foi interessante, porque assim, isso fez um pouco as coisas mudarem de foco, principalmente na nossa empresa. A gente acreditou realmente, principalmente são alguns livros que basearam as nossas decisões, de que a gente deveria pensar novamente no mobile, pensar na cauda longa, pensar em talvez como ele tenha surgido. Se hoje a gente está falando de 12% de smartphones no Brasil, 8%, de uma base de pré-paga de 80% e de pós-pago de 20%, será que a gente não deveria pensar novamente em toda essa base de celular no Brasil? Hoje são 197 milhões de celulares, 193 milhões de pessoas. Nós temos mais celulares do que pessoas. Então a gente tem um número muito grande
para ficar focando somente numa loja aplicativo ou noutra. Os aplicativos nativos, criados para iPhone, BlackBerry, etc., eles são necessários. Todo mundo gosta deles. Principalmente quando você precisa de performance para algum game, ou quando você precisa de modo offline, que você precisa ter as informações com você sem acesso à internet. Quando você usa as funções nativas, como GPS, câmeras, etc. Ou quando você quer um modelo de negócios pronto, mais fácil de ser achado, né? A App Store tem essa coisa, né? Seu aplicativo está lá. Algum louco vai achar você e vai acabar clicando. Só que a gente pensou diferente. A gente pensou que se tem uma coisa que poderia ser um cenário, um oceano azul para o mobile, seria no futuro voltar-se para o que aconteceu um pouco com a internet. No início da internet, as aplicações eram todas no computador. Você tinha que baixar o ICQ, você tinha que baixar o seu Second Life, você tinha que baixar todas as aplicações que você queria interagir por IP, você tinha que baixar elas. E o que está acontecendo hoje em dia? Uma mudança para a web disso. Então, o seu e-mail não é mais o seu aplicativo, ele fica na web. O seu navegador virtual está na web. O Google está na web. Então, a gente falou, por que a gente não consegue criar alguma coisa que esteja na web? A web seria a maior App Store do mundo, né? Assim, se você pensar que você consegue atingir o maior número de pessoas estando na web, você está pegando a maior App Store do mundo. Ela teria uma escalabilidade quase que infinita, né? Eu não diria infinita, mas ela teria uma escalabilidade surreal. Porque existe aquele conceito, escreva uma vez, rode no mundo todo. Você está na nuvem, então você consegue escalar isso, como um Twitter, como um Facebook. Não tem limite para a quantidade de usuários que eles vão ter. Você tem um menor tempo de desenvolvimento, e quando eu digo menor tempo de desenvolvimento, eu digo também da mão de obra disso. As pessoas sabem desenvolver para a web, as pessoas sabem como criar aplicações na web, e um número menor de pessoas desenvolve estritamente nativamente para o mobile. Então você tem um tempo menor de desenvolvimento, tecnologias mais divulgadas, que podem trazer resultados sim quando você desenvolve. Você tem uma publicação imediata, e isso para mim é fantástico quando a gente fala de web. Quando a gente fala da Apple Store, por exemplo, você tem um período de 1, 2, às vezes 3 semanas para que o seu aplicativo entre na loja sendo veiculado. Quando você fala da web, você dá um publish e ele está lá. Ou seja, isso é realmente um espaço imenso para que novos desenvolvedores entrem nessa onda também. E era isso que ia acontecer com Flash, quando a própria Apple disse que não colocaria no iPhone. Você não tem downloads, então você não tem necessidade de bater numa App Store, pedir um aplicativo, baixar ele e rodar na sua máquina. Você passa pelo mesmo processo que qualquer pessoa passa para acessar um site. Você abre o navegador e digita uma URL. E você é multiplataforma. E essa parte que eu considero a mais bacana de todas, e é o motivo da gente ter pensado nisso como um ponto de desenvolvimento. Se você é multiplataforma, e aqui a gente está falando de Internet Device também, então, por exemplo, eu estou falando de iPhone, eu estou falando de BlackBerry, eu estou falando de Android, eu estou falando de iPad, PSP, Nintendo DS, eu estou falando de um número absolutamente enorme de aplicações. Por que isso se facilitou? Por que isso tornou uma coisa realmente acessível para quem desenvolve aplicações? Né? E por que a gente considerou isso como uma maneira de monetizar os nossos aplicativos? A primeira é que hoje já existem 300 ferramentas, 300 frameworks que ajudam no desenvolvimento dessas plataformas. Então, por exemplo, quando você vê soluções como o App Maker, ou então como a própria Sancha, ou o pessoal do PhoneGap, o que eles querem criar com isso são aplicações web que instalem no celular de vocês com o exato look and feel que as aplicações para iPhone têm. Ou seja, se a gente está falando de um número aqui de 20, 30 pessoas com iPhone e outros 20 com Android, onde é que estão os celulares dessas outras 70 pessoas que estão aqui? Então, quando a gente está falando de mobile app, usando os frameworks, usando JavaScript e HTML5, estamos falando de aplicação multiplataformas. Aplicação que 90% das pessoas que estão aqui poderiam usar. Isso, para mim, é a maior inovação de todas, porque estamos falando de um grande mercado. E é isso que eu acho que o mercado, não só de desenvolvimento, mas publicitário, vai começar a enxergar. Eu não posso falar com 12% da população, nem com 25%. Eu tenho que falar com 90%, com 80%. E a gente realmente correu atrás disso e desenvolvemos uma plataforma que hoje atende a mais de 92% dos dispositivos e smartphones, tablet. Nós desenvolvemos uma solução chamada LiveSync, e é interessante falar nela. LiveSync é uma plataforma de publicação de conteúdo mobile para eventos.
Então, imagine que qualquer evento que você tenha hoje, um site, um blog ou um papel, você possa mobilizar o conteúdo dele instantaneamente para todos os celulares. Num clique, em 10 minutos, 5 minutos. Ele puxa as informações dos blogs, dos sites de referência, e gera isso numa interface adaptada para o mobile. E por que eu acho que é um caso interessante da gente seguir e comentar? Porque o LiveSync ele tem um conceito de freemium, mas ele é o conceito de freemium da web. As assinaturas, uma coisa que hoje o mobile ainda está muito atrás. Se você hoje acessa um site, como por exemplo o UOL ou um Folha Invest, você tem o seu domínio, você tem o seu pagamento mensal que te dá acesso a uma série de recursos. Quando você usa uma plataforma na web, como o LiveSync, esse tipo de assinatura pode ser feito também. Então, o que a gente está fazendo, na verdade, é trazendo as formas de monetização da web para dentro do mobile. O que significa isso? Significa Google Analytics para fazer análise de dados, significa Google AdSense para fazer minhas propagandas, significa usar a Bullbox, por exemplo, que é uma ferramenta de publicação para blogs e etc., colocar conteúdo relacionado no meu aplicativo. Esse universo é um universo que é fácil das pessoas assimilarem e entenderem, porque já é o universo da web, é o universo que está todo mundo satisfeito e acostumado a mexer. Mas não teria graça nenhuma se o meu aplicativo web, open source, multiplataforma, etc. e tal, não tivesse uma cara legal, não fosse pronto para o usuário. Esse aqui é um exemplo que a gente fez para a Campus Party, do aplicativo LiveSync para o conteúdo da Campus Party. Ele pode ser feito para qualquer evento. A gente poderia ter feito, inclusive, para o Mobile Monday. Vai ser feito. E a gente criou ele em 10 minutos. Foram 430 palestras, 422 palestrantes, e o conteúdo estava disponibilizado no mobile de 92% das pessoas que tivessem smartphone na Campus Party. Em 3 dias de acesso do aplicativo na Campus Party, foram mais de 9 mil acessos únicos, ou seja, acessos, né? E mais de 2.500 acessos únicos. Ou seja, foi um número realmente muito bacana para a gente, muito expressivo. O LiveSync foi uma plataforma que a gente, inclusive, colocou como participante de um evento chamado Campuseiros Apresentam, que dava uma premiação para os melhores aplicações mobile. A gente conseguiu ganhar, foi super bacana. Saímos de lá ontem, a festa foi legal. E mostra que o seguinte, que a gente, na verdade, tem dezenas de cenários de exploração, de monetização. A gente consegue fazer toda a parte de aplicativos nativos, a gente consegue fazer todas essas invenções integradas com a rede social, a gente consegue principalmente levar a web para dentro do mobile. Isso, na verdade, se resume numa única frase, de que a gente pode inventar o cenário. Então, se hoje nós temos micropagamentos, se hoje nós temos o acesso a aplicações nativas, se hoje nós temos web apps desenvolvidos, e vocês como desenvolvedores, produtores de conteúdo ou publicitários, marqueteiros, conseguem ter uma plataforma muito maior de desenvolvimento do que a gente tinha, por exemplo, há 1, 2 anos atrás. Na verdade, toda revolução começa assim. Você primeiro tem inovação tecnológica e depois você vê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Então, na verdade, a gente está nessa fase, na fase de criar. E eu espero que eu tenha passado para vocês mais um pouco dessa ideia, desse cenário, e que vocês agora possam tomar rumos e monetizar muitos aplicativos e gerar grana com isso. Obrigado.